Bola Não Para está no ar para você que acompanha através da Vivo TV, canal 631 em São Paulo. Vivo TV também, canais 76, 554, Nossa TV 53 e Oi TV, canal 139 em todo o Brasil. Você pode acompanhar o canal KTV ou pelo YouTube, canal KTV Brasil. Siga lá também o canal KTV no YouTube ou no Instagram, @canal KTV. Você está lá no YouTube, se inscreveu no canal K, também se inscreva no meu canal, canal do Fred Júnior. Toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Vamos falar hoje de preparação física, vamos falar de esporte. Nós estamos com o Chiaretto Costa, preparador físico, já trabalhou no Palmeiras, né, ligado também ao pessoal do basquete. Mas vamos falar exatamente da genética, o que pode ser feito através da genética, os estudos, né, a área científica da preparação física. É algo muito importante que vem crescendo com a tecnologia, com a ciência do esporte, cada vez mais abrindo portas para descobrirmos coisas muito interessantes. E o professor Chiaretto Costa tem aí um projeto, tem aí um estudo, um trabalho feito, não é de hoje, mas que ele vai contar para a gente aqui no A Bola Não Para. Tudo bem, Chiaretto? Prazer recebê-lo aqui no A Bola Não Para. Fred, eu que agradeço. Peço desculpa pela minha voz, para você, para quem está vendo a gente. Foi tentar um karaokê? Fui tentar uma outra carreira, não deu certo. Mas eu estou muito feliz de estar aqui 10 anos depois. 10 anos depois? Já nem tinha nem essa conta mais. A gente conversou há 10 anos atrás, que foi exatamente quando a gente começou a usar genética no treinamento. E obrigado pelo convite. Que é isso, a gente fica muito feliz de reencontrar e recebê-lo aqui no programa. À época, o Chiaretto deu uma entrevista ao Sport Show, que foi o primeiro programa, o primeiro talk show da internet brasileira. Ano 2000, gente. Ó, a gente está em 2023. O Sport Show era um programa de entrevista, era uma mesa redonda, a primeira mesa redonda da internet do Brasil. Pô, há quanto tempo, hein? O Terra tinha equipamentos de alta tecnologia e depois se tornou um talk show, né? Também o primeiro da internet brasileira ligada ao esporte. Hoje estamos vendo um monte de plataformas, podcasts e tal, mas o oriundo, o início ali, começou ali no Portal Terra e com o Sport Show, que era apresentado pelo Vanderlei Nogueira, e o Chiaretto participou lá, dando uma entrevista, falando exatamente desse início de trabalho, que é isso que a gente vai falar com ele. Mas antes disso, Chiaretto, para quem não assistiu há 10 anos, queria que você se apresentasse um pouquinho. Preparador físico, onde você já trabalhou, pelo menos um pouquinho, para o pessoal conhecer um pouquinho mais do Chiaretto Costa. Eu sou de Pernambuco, sou de Recife, né? Então, mas eu saí muito novo, então o meu sotaque é bem complicado, porque eu morei no Piauí, morei em Belém, morei em Santa Catarina e trabalhei já em várias regiões do país com esporte, né? Eu sempre fui ligado ao basquete, eu fui jogador de basquete, não tão talentoso. Depois eu descobri que a genética não me favoreceu muito, né? É uma desculpa boa para dizer porque é que eu não fui um astro, a genética Não facilitou? Não facilitou a minha situação. Mas depois eu me tornei técnico de basquete, ainda no Nordeste. Depois, como técnico, eu trabalhei no Sul. E eu trabalhei também como técnico de basquete na nossa liga de basquete, que era a Liga do Oscar. Não sei se você lembra disso. Lembro, sim. Que deu origem ao NBB. Exatamente. E eu fui técnico nessa liga, foi o primeiro time do Nordeste a participar de uma liga nacional na história do basquete brasileiro. Era um time do Piauí. E, assim, virou um pouco chacota no início, mas depois todo mundo, opa, o pessoal não está brincando. E depois vieram outros times. Hoje tem o basquete cearense, né, que joga em Recife, tem times femininos que sempre estão jogando a liga feminina. E, assim, eu sempre tive um envolvimento muito grande com o basquete, mas eu sempre tive um outro lado, que era a curiosidade de como melhorar a performance. Então, eu sempre estudei muito a fisiologia, sempre estudei muito a preparação física, a parte psicológica, como técnico, como alguém que opera o esporte. Então, assim, isso, começar a entrar na genética, era fruto de uma curiosidade que eu tinha desde que eu fazia faculdade. Tá. Você já tinha isso? Você já tinha essa curiosidade de o que a genética pode ser? Eu ainda não pensava em genética, Sim. porque ainda não existia essa discussão ainda da genética, né? Mas, por exemplo, alimentação, aspectos psicológicos, né? Como a gente tem uma situação que o atleta pode chegar, que é o strain, que é o passo seguinte do estresse, que você tem uma condição de irritabilidade que aumenta. Então você precisa saber dosar a motivação e a cobrança para não provocar determinados quadros emocionais que impedem a performance. Então eu tinha muito interesse em estudar essas coisas. Até que em 2011
2011, eu era técnico em Santa Catarina e me convidaram para colaborar com uma pesquisa que estava surgindo, que já tinha surgido em 2009, no laboratório de genética do professor João Bosco Pesqueiro, na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina. Sim. Era um período que eu já estava 6 anos em Santa Catarina como técnico, e eu resolvi dar uma pausa e vim para São Paulo em 2012, no início de 2012, para trabalhar nessa pesquisa de genética. Genética. Eu fiquei maravilhado, porque quando começaram a me mostrar os artigos científicos que existiam, os modelos de possível utilização disso no esporte, eu falei, olha, isso a gente não tem ainda. É uma coisa que nós não temos no esporte. E foram uma série de coincidências que me colocaram coordenando a preparação física do Palmeiras, Sim. do basquete profissional, na primeira temporada do Palmeiras no NBB já, e eu começar a utilizar isso. Então eu perguntei para o professor João Bosco, que é esse cientista, e eu perguntei para ele, quando é que o senhor acha que o senhor pode utilizar, que a gente pode utilizar isso? Ele falou, não sei. Ele falou, daqui a uns 5 anos, talvez. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque eu uso isso hoje. Mas por quê? Por causa das informações que eu tenho aqui. Por exemplo, tem um dos genes que é o mais pesquisado no mundo hoje, que é o alfa-actinina 3, que ele produz uma proteína na fibra muscular que dá a capacidade de você se recuperar mais rápido para fazer atividade de potência. Tá. De força máxima e potência. Sim. Eu falei, eu sabendo dessa informação, eu vou melhorar o treino do meu atleta. Sim. Só que não tem só essa informação, tem outras, de capilaridade dos vasos na fibra muscular, de troca gasosa. Então, e esse cientista, o João Bosco Pesqueiro, hoje ele está na Alemanha passando 3 meses, porque a Fundação Humboldt, que é a principal fundação de fomento à pesquisa da Alemanha, deu um prêmio para ele pelo conjunto da obra. Ele está passando 3 meses lá na Alemanha agora. E não é qualquer pessoa, entendeu? Então ele fez uma escolha de uma quantidade de genes, ele desenvolveu um score que com esse score de força e de resistência, você olha para o atleta e aí foi quando eu comecei. Eu dou treino em função desse score. Eu comecei a fazer isso no Palmeiras e assim, o primeiro efeito colateral, eu não imaginava que isso fosse ter esse efeito. Sim. Mas o primeiro efeito foi zerar a lesão de parte mole. O que seria parte mole para... Músculo e elemento de articulação, ligamentos e tendões. Quando no alto rendimento você não muito tem comum, né? nenhum tipo de lesão que exclui, opa, aí a gente ficou todo mundo sem entender. Nossa, olha o que aconteceu, todo mundo bem? Ninguém se machucou. E não era qualquer time. O Palmeiras, quando eu entrei, ele estava em último na tabela. Eu lembro. De acho que 19 jogos, eram 20 times. De 19 jogos no primeiro turno, o Palmeiras ganhou 2. Eu entrei no meio do primeiro turno. E aí você vinha lá, tinha o Thiagão, tinha alguns jogadores que assim, o Thiagão era conhecido como chinelinho. Né? Os caras falavam lá, a torcida do Palmeiras falava. E aí depois eu fui ver o motivo. Geneticamente, ele tinha um padrão que determinava dos treinos, aí também era um cara que já estava com... Eu não era velho, mas ele tinha 32 anos e tal. E geneticamente ele tinha um padrão que, como ele era muito forte, determinados treinos deixavam ele em dificuldade. E como o time do Palmeiras era um time de orçamento relativamente baixo, esse primeiro time que jogou o NBB 12 e 13, 2012 e 2013, ele era muito usado, ele jogava 35, 38 minutos. E aí no dia seguinte ele conseguia treinar. Aí o pessoal falava, a preguiça. Entendeu? Então assim, quando eu vi, eu falei, opa, agora nós vamos dosar o treino dele em função do perfil genético dele. Sim. Ele falou que ele estava pensando em parar. Foi o que ele me disse quando eu cheguei na seleção, porque o Thiagão foi da seleção juvenil de 98, que eu estagiei nessa seleção, então a gente se conhecia desde lá. Aí ele falou, eu falei, como você vai parar? Você está com 32 anos. Okay? Não aguento mais, eu machuco o tempo todo. Depois disso, parou. Ele não teve mais nenhum comprometimento. E a performance dele foi subindo, entendeu? Então, foram coisas que foram gerando surpresa na gente, porque na comissão técnica toda. Então, eles conseguiram pegar mais rebote, conseguia manter, e a regularidade no treinamento. É isso aí que é o mais importante. O técnico precisa, para que o jogador jogue bem,
que ele treine. Sim, claro. Então não dá para o cara jogar, passar 2, 3 treinos fora, para poder jogar de novo. Ele treina uma vez e como é que fica a parte tática, o entrosamento, o tempo de bola, tudo isso depende da regularidade no treinamento. Então isso foi o primeiro susto que a gente tomou. E aí, qual foi o caminho, porque você disse há 10 anos, então tem um trabalho já longo aí. Sim, sim. O que evoluiu, o que trouxe aí de novidades nessa área que você começou a se aprofundar? Esse projeto foi um projeto da Unifesp, que se chamava Atletas do Futuro, e ele foi financiado no início pela FAPESP. Tá. E a ideia do projeto era construir um banco de dados do atleta brasileiro. Foi aí que eu entrei. Eu entrei para aproximar o laboratório dos times da seleção brasileira. Então eu procurei a confederação, eu conhecia, tinha amigos na confederação, o presidente da época, e as equipes de alto rendimento. Então, tanto masculino quanto feminino, a gente foi procurando e pedindo para os atletas doarem o DNA e a gente fazia a devolutiva para os atletas de como era o perfil genético naquele aspecto que a pesquisa olhava. E aí muita gente contribuiu, muitos times contribuíram. Tanto que agora, em fevereiro, tem uma revista holandesa que se chama Gene Journal. Publicou um artigo científico desse período com 152 atletas do NBB que mostra que há uma diferença da presença desse gene da força em posições diferentes do esporte. Então, quem é pivô tem mais frequência de gene de força e o armador tem menos frequência. E isso é muito importante. E aí eu vou só fazer um parêntese disso. Tem um jogador, o Max Stanek, que é um jogador que foi seleção argentina, jogou com o Ginóbili e tal, e ele era jogador do Palmeiras. Ele tinha um perfil genético de pivô. De pivô? Então, o que acontece? A abordagem que você vai dar para o treino das capacidades físicas, eles ganham um formato diferente. Não é assim, armador treina de um jeito, lateral de outro, pivô de outro. Ou no futebol. Claro. Lateral treina de um jeito. Não. Perfil genético treina de um jeito, nessa posição. O perfil genético dessa posição treina de outro e dessa posição treina de outro. Porque pode ter a mesma posição com um perfil genético diferente. Entendeu? E aí a gente foi experimentando ao longo desse tempo formas diferentes de variar a carga de treinamento para os perfis genéticos diferentes na mesma posição. Então isso aí foi como foi se conduzindo. Quando a pesquisa foi avançando, por exemplo, o Santos, a categoria de base do Santos se interessou e usou isso por 4, 5 anos. E os profissionais que trabalhavam falavam para a gente, eu dava o feedback para o laboratório e falava, gente, isso é fantástico. O Santos, a categoria de base do Santos usou. Depois a gente começou, a gente convidou um time também, o time de São José dos Campos, utilizou por 2 temporadas e teve o mesmo resultado que o Palmeiras. Zerou lesão de parte mole e a performance física foi lá para cima. Aí teve jogador que voltou para a seleção brasileira, eles foram terceiro colocados na Liga Nacional com um orçamento bem abaixo, jogaram Liga Sul-Americana, entendeu? Então, assim, na verdade, quando você inclui esse tipo de tecnologia, você termina economizando. Porque você começa a ter menos necessidade de uma quantidade muito grande de jogadores para você ter performance. Sim. O futebol sofre muito com isso. Eu me lembro quando eu cheguei no Palmeiras, no basquete, tinham muitos jogadores de futebol que era até difícil dar treino para todo mundo. Porque o futebol precisa disso. Quando você tem 4, 5 competições ao mesmo tempo, machucou um, machucou outro, entendeu? Você precisa disso. Então, uma informação segura nessa área te economiza um bocado. É muito legal. Nós estamos conversando com o Chiaretto Costa e passa rápido, o assunto é bem interessante. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos para falar mais ainda sobre genética, sobre outros estudos, outros trabalhos do professor Chiaretto Costa, aqui no A Bola Não Para. Você está acompanhando A Bola Não Para? Uma dica para você. Frevo Restaurante. É uma delícia, tradição aqui em São Paulo. São mais de 60 anos aí
com muita tradição e com um delicioso Beirute. O melhor Beirute de São Paulo, certeza. Restaurante Frevo, tem lá suco, milkshake, tem sanduíche, tem, olha, delícia de sobremesa. Não esqueça de pedir um sorvete capricho lá no Frevo. São 3 endereços. Na rua Oscar Freire, super tradicional, todo mundo já conhece. Se você não conhece, vai lá conhecer. Na Augusta e também na Faria Lima, no Shopping Guatemi. Frevo Restaurante Frevo. Vale a pena conhecer. A bola não para, está de volta para você aqui no Canal K. Você que acompanha através da Vivo TV, canal em São Paulo, 631. Tem Vivo TV também, canais 76, 554, nossa TV, canal 53, Oi TV, canal 139. Vai lá no Instagram, não esqueça, siga lá no Instagram, canal KTV, @canal KTV. E no YouTube, canal KTV Brasil, tá lá no YouTube. Se inscreva também no meu canal, canal do Fred Júnior. Toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Tô aqui com o Chiaretto Costa, preparador físico. Estamos falando sobre genética e até sobre, no gancho desse primeiro bloco, o início, assim, a gente sabe que o atleta é meio desconfiado, né? Eles foram refratários, foram abertos, solícitos, ficaram curiosos. Como que foi esse primeiro contato? Poxa, material genético, CD, para quê? Para qual motivo? Como que foi esse impacto aí, Chiaretto? Tiveram 2 aspectos, assim. Primeiro teve o da pesquisa, da coleta do banco de dados, e depois o da aplicação, que é quando eu trabalhei com os atletas dentro do Palmeiras. Na pesquisa, o pessoal foi gente boa, beleza, vou receber essa informação, legal, a maioria cedeu. Geralmente quem se negava a ceder era comissão técnica ou dirigente, mas foi a minoria. A maioria cedeu, tanto que a gente tinha um número de atletas bastante significativo de alto rendimento para fazer o artigo científico. E os ex-atletas que também doaram. Então eu me lembro, Oscar Schmidt doou, Hortência doou, Genete doou. Então no nosso banco de dados, que tem mais de 2.000 atletas, tem todos esses grandes. O Guga Kirten, o Aurélio Miguel, o pessoal do atletismo, Zequinha Barbosa, o que ganhou 800 metros. O Joaquim Cruz? Joaquim Cruz. Todos doaram. Eu me lembro que o Oscar falou assim para mim, Chiaretto, eu não acredito que alguém se negue a doar. Eu falei, tem quem negue, mas a maioria doou, entendeu? Sim. Então, o que acontece? Isso forma uma ideia de como são os atletas do passado e do presente. E do ex-atleta, o que funciona para ver se pode ter uma geração nova, surgimento de novos valores na modalidade? Como que serviria? Porque assim, isso serve para o seguinte, por exemplo, como é que são geneticamente sobre esse aspecto a maioria dos pivôs, a maioria dos laterais, a maioria dos armadores, a maioria do atacante, a maioria dos corredores de velocidade, de fundo, entendeu? Então, quando você vê isso, aí você consegue modular o treinamento. E aí serve para quem? Isso serve para todo mundo. Serve para quem é um atleta de alto rendimento que está parando de jogar, por exemplo. Para a Olimpíada de 2016, a gente ajudou na preparação do Guilherme Giovannone, que era um jogador já consagrado, de 35 anos, e a gente foi ver o perfil genético dele, e ele tinha um percentual de força um pouco menor do que a maioria dos jogadores da posição dele, só que o percentual de resistência dele era maior. Então a gente mudou a forma dele treinar, a gente não mudou, a gente adequou um pouco. E aí, como eu já tinha usado isso várias temporadas, eu ajudei também a como melhorar a utilização do corpo dele tecnicamente. Então, nessa temporada, ele começou sendo cestinha do NBB, que ele nunca tinha sido. Ele estava sempre entre os 5 cestinhas. Mas ele passou 1 mês e meio sendo o cestinha. Usou isso no Sul-Americano, usou isso de várias formas e foi para a Olimpíada do Rio, entendeu? Então, o que acontece? Para quem está no final e para quem está começando, e ele fala uma coisa muito interessante, ele falou, eu queria ter conhecido isso aos 16 anos, entendeu? Se eu soubesse disso aos 16 anos, lógico que, naturalmente, ele adaptou a questão genética dele à forma de jogar. Mas quando você tem conhecimento, é diferente. E agora uma pergunta, tem, por exemplo, nesse estudo assim, da genética, mostrar que ele tem essa aptidão para essa modalidade, isso é possível? Não. Só a questão física mesmo. É, a questão física. E assim, você não precisa, o que eu vi, você não precisa nem tirar o jogador da posição. Entendeu? Você adapta às condições físicas que ele tem. Tem um outro jogador, o Thiago Aleu.
Thiago Aleu é um exemplo emblemático, lembra dele? Sim. O Thiago Aleu, ele era sempre um dos melhores jogadores da categoria de base. Sempre o melhor do estado. Foi jogar na Espanha na categoria de base, que é raro. Sim. Ele falou, fui cortado de todas as seleções brasileiras de base e a justificativa que a comissão técnica me dava é que fisicamente eu não estava apto. E, na verdade, o que acontece é o seguinte, a população de basquete tem um percentual de força acima de 50%. E o Thiago Aleu tem um percentual de força de 12%. 12, 25, alguma coisa, era bem baixo. Sim. O percentual de força dele. E o que isso implica? Que quando ele for jogar, ele precisa utilizar a força que ele tem de uma forma compensatória. E foi isso que a gente trabalhou nele. Aí, enquanto a gente não sabia, a performance física dele era baixa. Quando a gente viu, falou, Thiago, é isso aqui, ó. Então você pode fazer isso, usa o peso do corpo, faz isso, faz isso. Ele começou a fazer mais de 20 pontos no NBB. E hoje é mais comum a gente encontrar esse estudo, esse trabalho feito não só no basquete, em outros esportes, que Areto também já falou em relação ao futebol, mas isso é muito comum já de ser utilizado ou ainda é algo que poderia ser muito mais utilizado? Olha, nós fomos procurados há um ano atrás, um ano e pouco atrás, por empresas de venda de testes genéticos fora do país. Do Oriente Médio, dos Estados Unidos, querendo se associar a gente para vender isso fora do país. Tá. E aí veio a ideia nossa de fazer essa startup. Por quê? Porque ainda não existe. Uma das empresas falou para a gente, olha, nós pesquisamos já 21 empresas fora do país. Ninguém pegou teste genético, aplicou no treinamento e teve resultado no mundo. Caramba. E aí nós precisamos oferecer isso. Né? Então a gente criou uma startup agora. Qual que é o nome da startup? Physiogene. Physiogene. Que é PHY, é physio em inglês, e gene de gene, né? E a gente criou, a gente está lançando, fazendo um pré-lançamento, agora a gente vai te convidar. Ah, obrigado. No dia 15 agora de junho. E a gente, para oferecer esse serviço, tanto para atletas, quanto para atletas de final de semana. Sim. Porque você precisa, por exemplo, eu, como atleta, aquela coisa da desculpa que eu disse no início do programa, é uma desculpa e não é. O meu percentual de força é igual à população brasileira, é muito baixo. Então eu sempre tive... Tem isso em relação à força da população brasileira, o percentual é muito baixo. É parecido com a população brasileira. O atleta, a maioria é alto. Tá. Então eu sempre fui um jogador razoavelmente, tecnicamente bem qualificado, sempre fui titular dos meus times do Nordeste, joguei Copa Brasil, joguei Jogos Universitários Brasileiros, sempre titular e tal. Mas fisicamente eu tinha uma barreira que eu não sabia o que é. Então eu fiz todos os protocolos do treino de impulsão, né, que é potência, eu fiz tudo. O que eu conseguia era lesão. Eu não conseguia saltar mais para vir enterrando. E às vezes tinha uns colegas de time meu que eram meio manguaceiro e vinham enterrando por cima de todo mundo, entendeu? Eu faço tudo certinho. Né? Isso, entendeu? O primeiro copo de bebida alcoólica de cerveja que eu tomei, eu tinha 21 anos. Entendeu? Porque eu tinha esse sonho de ser atleta e era muito disciplinado para isso. Então, isso impacta muito na vida do atleta. Quando o atleta fica sabendo como ele é e como ele pode usar o corpo, a gente não teve nenhuma resistência. Pelo contrário, tem jogadores que eu não vou falar o nome, que passaram ou que estão em seleção brasileira, e que eu falo, você pode fazer isso, isso e isso, que o teu perfil genético vai te ajudar nisso. E mudou completamente a forma do cara jogar, entendeu? O cara ainda tem jogadores que estão em alta, mas nas principais equipes. E com isso pode ter uma carreira mais longa, né? Você sabendo utilizar melhor o seu corpo, você tem pelo menos uma intenção de que a carreira possa durar ainda mais. Naquele ano que eu tive no Palmeiras, o Thiagão estava com 32 anos falando em parar. Falou, não vou mais ficar nisso. Ele jogou mais 5 temporadas. Aí foi pro basquete cearense. De lá ele me ligou, falou, Areto, fala aqui com o preparador físico, fala como é que eu sou. Entendeu? Então, esse tipo de segurança que o jogador tem, e depois, isso é uma tecnologia que daqui a 10 anos todo mundo vai estar usando. Tá. O próximo profissional de educação, da comissão técnica é um profissional com conhecimento em genética. Se eu hoje sou um dirigente de clube, de confederação, eu contrato um geneticista. Tá. Alguém que saiba de verdade. Porque esse conhecimento
dá uma informação que nenhum outro conhecimento que a gente tem hoje dá. Com baixo custo. Entendeu? Sendo o mínimo invasivo possível. Você só tira a mucosa da bochecha. O cara, não quero, o cara, medo de agulha, essas coisas, não tem essa desculpa, né? Eu tenho. Eu vou entregar o Tiagão. O Tiagão tem medo de agulha. Lá. Sempre tem, não posso ver sangue. Exato. E aí eu vou falar pra ele, agora nós vamos ter que tirar sangue. Ele, não. Era só o cotonete. Só o cotonete. É. E o pessoal da preparação física, Chiaretto? Como que... Porque sempre novidade, às vezes existem os refratários, aqueles que, poxa, será... Como que foi? Porque tem seus colegas, você é da preparação física, mas a partir do momento que você deu um exemplo, tá lá no basquete cearense, fala com o meu preparador físico, ou outros exemplos de atletas, e com certeza que tiveram aí a sua genética, estudaram em relação ao que fazer em treinamento, foi passar o conhecimento que ele tinha gerado pelo estudo para outros profissionais. Como foi essa troca? Olha, na época da pesquisa foi muito problemático, assim, o pessoal doava, mas não acreditava muito. E eu não culpo, assim, eu não julgo ninguém por isso, porque era um conhecimento experimental, que a gente estava fazendo experiência. Então, o profissional, ele tem uma responsabilidade ali à frente de uma equipe de alto rendimento, ele não pode errar. Então, ele prefere ser conservador, esperar ver o que vai acontecer para depois utilizar aquele conhecimento. Mas, por exemplo, agora a gente fechou uma parceria com o time de São José dos Campos de basquete, que está jogando NBB. Sim. E o Paulo Neri, que é o preparador físico, doou o gene dele porque ele jogava na época. Entendeu? Então, o médico do time, porque o time de São José dos Campos, na época, foi o único que utilizou, junto com o Palmeiras, na época. E eles também zeraram lesão. E eu falei, a performance deles melhorou muito. E o médico é o mesmo. Ele falou, poxa, a gente estava com problema de lesão agora, chama o pessoal lá de novo pra gente... E aí agora eles já pegaram alguns resultados para a temporada passada, já usaram, e agora pediram novos testes para a próxima temporada de alguns jogadores que já vão ficar. Então, eu acredito que quando a gente lançar e mostrar para os profissionais como se usa, o que busca, entendeu? Qual a vantagem, quais as vantagens. O dirigente vai gostar, o técnico vai gostar, o jogador vai gostar, o preparador físico vai gostar, todo mundo vai se sentir mais confortável com a prescrição do treino, com a utilização do treino. E para fechar, eu quero agradecer, passa rápido o tempo, a startup, como que vai funcionar para aquele de alto rendimento, para o clube e para aquele que é o do final de semana popular, atleta de final de semana, como que vai funcionar? A gente tem essas duas modalidades, que a gente vai fazer isso para o técnico, para a comissão técnica que tem toda a formação. A gente faz o teste nos jogadores e dá uma consultoria e discute os resultados e a melhor forma de aplicar. Legal. Para a pessoa comum, a gente vai ter uma plataforma que a pessoa, eu corro, ou então sou de categoria de base e não tem preparador físico no meu time. A pessoa recebe um kit em casa, manda pelos correios o DNA dela, o laboratório, que é a Eurofins, que é um laboratório que está em 59 países, extrai o DNA, manda para a gente e a pessoa entra numa plataforma e tem o treino físico dela lá na plataforma. Legal. E ela faz em qualquer lugar lugar do muito país. Caro, assim? Não, assim, se você for comparar com o preço de academias, a gente parcela em 10 vezes, vai sair R$80 por mês, entendeu? Então, com a prescrição de treino, R$80, R$90, depende da quantidade de tempo que a pessoa for adquirir. Mas vai sair mais barato do que academias de baixo custo. Então, isso para qualquer pessoa é útil, até para o treino. Poder desfrutar do treino, do momento que ele quer, e não se machucar. Exato. Não chegar segunda-feira mancando para trabalhar. Exato. Treinar com mais conforto. Eu mesmo, antes de fazer o teste, eu gostava de levantar muito peso, não sei o que. Aí depois que eu vi o meu percentual de força, eu treino um dos 3 tipos de força, que é a força de resistência. Porque eu sou mais resistente do que forte. Entendeu? Então isso muda a minha vida. Eu treino hoje, eu tenho muita lesão da época que eu jogava, mas está tudo sob controle, eu continuo treinando sem me machucar mais. Chiaretto Costa, poxa, prazer revê-lo, parabéns aí pelo trabalho, sucesso na startup, sucesso no trabalho aí de pesquisas através da genética para melhor condicionamento físico, de preparação do corpo, né, do atleta. Sucesso, viu, Chiaretto?
Fred, eu agradeço. Foi bom te rever depois desses 10 anos. Parabéns pelo novo programa, né, que já não está tão novo assim. E espero, assim, pessoas como você que ouve, tem coragem de ouvir as novidades, de colocar as novidades para que todo mundo conheça, que traz alegria para a gente, né? Porque a gente pode comunicar aquilo que a gente está se dedicando para fazer na nossa carreira. E pode contar sempre aí com o programa com A Bola Não Para, com certeza, para divulgar as novidades. A Bola Não Para fica por aqui. Semana que vem voltaremos com mais um convidado, falando, claro, uma entrevista inédita, falando de esporte para você. Até lá!